Galera, vocês sabem que eu dou consultoria há muito tempo, né? Também gosto bastante de estudar. E aí eu recebo dúvida de aluno meu direto em, pô, preciso progredir, né, a carga para poder melhorar o meu físico. Se eu não progrido carga, quer dizer que meu físico não está melhorando. Então vamos discutir um pouco disso aqui, porque às vezes a gente vai ler alguma coisa, mas na prática a teoria é um pouco diferente. Então já clica no gostei, se inscreva no canal. O que a gente tem que entender, pessoal? Nós temos as variáveis de treinamento. Variável, intensidade, volume, densidade, frequência. Conversando essas 4 variáveis, eu desenvolvo uma magnitude de carga. Carga de choque, estabilizadora, regenerativa, ordinária. Leandrão, já começou muito complicado, não estou entendendo nada. Calma, você não precisa entender isso, não faz parte desse vídeo. Isso aqui é só conceitual. Ah, mas eu queria entender mais sobre isso. Lembra de procurar lendo Twin mais tema, tá? Tem aqui as variáveis e as magnitudes de carga de um treinamento, bem explicadinho. Então, quando a gente fala o treino tem que progredir magnitude de carga? Tem. É obrigatório? É. Por quê? Porque a magnitude de carga, quanto mais forte você é, mais pau você precisa. Por quê? Porque aquela brincadeirinha no começo, com a barrinha e tal, depois não surte mais efeito. Então você tem que subir a magnitude de carga. O grande lance é que para o trabalho de aumento de secção transversa, ou AVM, aumento de volume muscular, ou hipertrofia, nós temos que ter uma progressão de magnitude de carga. E não necessariamente da carga do exercício, ainda que possa estar interrelacionado. Então vamos dar exemplo para ficar fácil, certo? Porque o pessoal pergunta muito isso também lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia. Por exemplo, vou pegar um treinamento onde eu pego 30 quilos de cada lado no supino. Se eu coloco 40 quilos, eu melhoro a minha magnitude de carga? Sim, porque tornou o exercício mais pesado. Só que vamos agora falar das outras variáveis envolvidas. Eu estou fazendo um supino com 30 quilos de cada lado, 8 repetições. Agora eu vou fazer um supino com 40 quilos de cada lado, 1 repetição. Você vai falar, não, aí é mais fácil. Mais fácil fazer um com 40 do que 8 com 30. Lógico. Só que essa 1 repetição com 40 quilos, eu quero que você faça ela com 20 segundos na excêntrica e 20 segundos na concêntrica. Você fala, aí já embaçou. Aí acho que eu não consigo. Então você percebe que a magnitude de carga, eu posso usar várias variáveis para poder alterar. Então, se eu for pegar um treinamento igual, padrão, vamos lá, supino, 4 de 10, primeiro exercício, cadência 1 segundo na concêntrica, 2 na excêntrica, tempo de intervalo, claro que se eu aumento o tempo de intervalo eu consigo levantar mais peso mais fácil, tempo de intervalo 60 segundos, e aí eu amarro tudo isso, está tudo ali bonitinho, e aí eu aumento 1 quilo. Se eu aumentei 1 quilo, eu melhorei a magnitude de carga. Mas eu poderia... Eu vou trabalhar com um aluno meu que está com a articulação ferrada. E aí, 30 quilos de cada lado é o limite articular. Mas o muscular não é. Como é que eu vou fazer para esse aluno progredir? Como é que eu vou fazer para esse aluno avançar? Eu vou falar o seguinte para ele. Tá bom, beleza. Ao invés de fazer 8 repetições, vamos fazer 10. Eu melhorei o treinamento dele. Ele ia 8 até a falha, agora ele tem que ir 10 até a falha. Ah, Leandro, mas vamos assumir que 10 até a falha ficou leve, vamos fazer 12? Tá, mas então vamos dizer que ele faz 20. 20 já foge um pouco, né, daquele range específico da hipertrofia. E como é que você vai fazer? Beleza. Só que ele estava fazendo assim, ó, 1 segundo para subir, 1 para descer, 1 para subir, 1 para descer. Agora eu quero 1, 2, 3 na concêntrica, 1, 2, 3 na excêntrica. Eu já tornei mais difícil. Se ele fazia 20 movimentos com 1, 1, com 3, 3... ele vai fazer, de repente, 10 movimentos até a falha. E aí eu progredi carga nele sem adicionar peso. Agora, com o tempo, a gente vai ficando cada vez mais forte. A gente vai ganhando massa muscular, a gente vai melhorando a ativação motora, neuromotora. E isso vai fazendo que a gente suba a carga. É normal. Você vai ver o Ronnie Coleman, Jay Cutler, Phil Heath e todos os grandes nomes, eles levantam muita carga. Agora, o que a gente não pode relacionar é assim, o cara que levanta 30, ele é maior, ou ele tem mais potencial de ganhar massa muscular do que o cara que levanta 20. Não é bem assim, porque se fosse assim, todo powerlifter, ele tinha muito mais massa muscular do que qualquer fisiculturista. E aí você começa a entender que o fisiculturista, ele é o cara que pega 1 quilo e transforma em 100.
Ele vai pegar esse 1 quilo e vai falar assim, beleza, é 1 quilinho só que para minha musculatura vai ser 100, quer ver? Eu vou fazer ficar difícil. Esse é o princípio do fisiculturismo. Aí ele rompe fibras e cresce. Não necessariamente o volume muscular dele acompanha a força. Não, dane-se. Não tem nada a ver. Você não está treinando para aumentar a força. Você está treinando para aumentar a massa muscular. A força é um efeito colateral desse treinamento. Vamos pegar o powerlifter agora? André, que powerlifter eu vou ter que pegar? Vou pegar aqui no exemplo, seu tarado. O powerlifter ele é ao contrário. Ele vai pegar o cara, ó, ele vai pegar a barra de 100 quilos e vai fazer parecer 1. Tum. Você fala, caramba, mas tem 100 quilos? Aí tem. Ele fez parecer 1. Ah, mas aí ele ganhou massa muscular, né? Porque ele treinou e tal, com peso resistido. Sim, mas dane-se. Ele não está querendo ganhar massa muscular. Ganho de massa muscular é um efeito colateral, ou vamos colocar melhor assim, é um efeito secundário do treinamento de força. Então, você não precisa estar cada vez mais forte, mas o seu treino tem que ser cada vez mais difícil. E ser difícil, eu posso mexer em várias variáveis. Eu posso colocar uma técnica avançada, posso pedir para fazer mais lento, eu posso abaixar a carga e pedir para fazer mais repetições, eu posso pegar o teu tempo de intervalo, que eram de 2 minutos, e falar assim, beleza, agora nós vamos fazer um FST7, que é uma técnica avançada de treinamento, que Rainy Rumble usou no Phil Heath, usou no Jay Cutler. Ah, ganharam o Mr. Olympia por causa disso? Não, mas já é alguma coisa, né? Eu treinei o Phil Heath e o Jay Cutler, inclusive ganhou um e começou a ganhar o outro. Então você fala, vamos escutar o cara. Mas é uma boa técnica, eu uso com os alunos, tá? Que ela consiste em a gente fazer uma pausa ativa. Então a gente aumenta a densidade de treino. O cara faz um pack deck, em vez de descansar 2 minutos, ele descansa 30 segundos? Não. Ele faz 30 segundos com uma pausa ativa. Pum, alonga... Tá doendo meu peitoral, que eu treinei ontem bem. Alonga o peitoral bem, certo? Nesses 30 segundos e volta a fazer. Olha como eu aumentei a densidade do treino desse meu aluno. E aí eu não preciso subir peso. Porque se a gente sempre tivesse que subir peso, a gente estava ferrado. Você vê bodybuilders que não tem mais como. Já tem lesão, já foi... E eles continuam progredindo. Por exemplo, Júlio Balestrin. O Júlio Balestrin, conversando com ele, ele falou, Leandro, eu tenho problemas aqui e tal. E, enfim, o que eu vou fazer? Mas eu preciso treinar pesado. Mas o meu pesado não é com muito peso. Ainda que, lógico, um cara daquele tamanho vai pegar muita carga. Mas é que o ponto não é esse. Leandro, muito legal esse vídeo. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você falou que tem o vídeo já aqui certinho. Eu vou procurar. Não precisa nem procurar, filho. Não precisa. Não, aqui não. Aqui quem manda é você. Tranquilo. Eu já deixei o vídeo aqui com as variáveis de treinamento. Volume, intensidade, densidade e frequência. Se você entender isso, é meio caminho andado para montar um bom treinamento. Dá uma olhadinha aqui.